Melhores carros até 36 mil reais. Para você que está pensando em trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, mas ainda está na dúvida sobre quais são as melhores opções de compra que temos aí no nosso mercado, vem comigo que nesse vídeo tenho várias sugestões interessantes nessa faixa de preço, que serão divididas em duas partes. Na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais compactos, mais econômicos. Já na segunda parte falarei mais de carros voltados para viagens, para o lazer, então carros maiores, mais espaçosos, confortáveis, com motores maiores, mais bem equipados. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados agora em janeiro de 2023. E começando aqui com o primeiro da lista, vamos falar de um Renault Clio Expression 1.0 16 válvulas flex câmbio manual 2016. Aqui é o último ano do Renault Clio aí no nosso mercado. A tabela FIP dele hoje está em R$ 33.994. Ainda sobra um pouquinho ali da nossa linha de corte para você pegar um carro desse já, fazer uma revisão aí pós-compra, né? Troca de óleo, filtros aí no tempo correto e ter um carro bem confiável nas mãos. Aquele equipado com motor D4D de comando de válvulas simples no cabeçote, apesar de utilizar 4 válvulas por cilindro e acionado por correia dentada. A potência de 77 cavalos na gasolina, 80 cavalos no etanol. E o torque de 10.1 kgfm na gasolina e 10.5 no etanol. Na época dele aí, né, juntamente com os outros 1.0 aí de 2 válvulas por cilindro, era um dos de melhor desempenho que tinha aí no mercado. E um carro bem leve, 912 kg, estamos falando aqui de um hatch compacto. Então a relação de peso-potência ainda fica em bons 11.4 kg por cavalo. Para a categoria, pelo que ele propõe, tá muito bom, com certeza. O câmbio aqui, manual de 5 marchas, JB1, os engates são um pouco imprecisos, são até pesados, mas também atende para o dia a dia. O porta-malas é bem pequeno, 255 litros de capacidade. Ali é para um uso urbano mesmo, compras do mês e bagagens de 2, 3 pessoas no máximo, eu diria. Os pneus são nas medidas 175/70/13, medidas que hoje em dia, né, com carros aí saindo praticamente todos aí com rodas de aro 14, 15 para cima, esses pneus de aro 13 estão ficando um pouco mais escassos no mercado, consequentemente um pouco mais caros também. Porém, o consumo desse carro é muito bom. Falando aqui em dados de ficha técnica, na cidade ele faz 9.1 km por litro com etanol e 13.1 com gasolina. Já na estrada, 9.6 no etanol e 14.3 com gasolina. É de fato bem econômico e na prática você pode conseguir números até melhores do que esses, dependendo da sua forma de guiar, do trânsito e do trajeto que você estiver fazendo. E a lista de equipamentos, né, vem de série aqui com direção hidráulica, computador de bordo, duplo airbag frontal e freios ABS. Já como opcionais ainda dava para equipar com vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, rodas de liga leve e até ar-condicionado. Então, para sua categoria, um projeto um pouco mais antigo, ainda estava bem aceitável. E o sistema de som conta com leitor de CD e leitor USB como opcional também. Então, quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? É um carro com motor bem resistente, confiável. Se você pegar um aí de boa procedência, que tenha sido bem cuidado, passado pelas revisões periódicas no tempo correto, e você mantendo dessa forma, dificilmente vai ter maiores problemas. Tem um bom desempenho, aliado a um excelente consumo de combustível, carro de dimensões externas compactas, então é ótimo para o trânsito urbano, e está hoje por um preço acessível, né? Um carro 2016 na faixa dos 34, 35 mil reais. É difícil encontrar um concorrente que entrega o que ele entrega pelo mesmo preço. Então você acaba abrindo mão um pouco de ter um carro de melhor revenda para ter um pouco mais de custo-benefício. É essa a proposta de pegar um carro desse. E já que eu falei de pontos negativos, né? Engates do câmbio são pesados, como já mencionei. Posição dos botões dos vidros elétricos fica ali mal localizado nos forros de porta, não é legal, não é das melhores soluções ergonômicas. Além disso,
pouco torque em baixa rotação, ele tem bons números, mas você tem que esticar mais marchas para ver todo esse torque aparecendo aí. Além disso, tem alguns relatos aí de queima de bomba de combustível normal em vários veículos aí da linha Renault, né, dos Flex em diante. É um carro de espaço interno mais reduzido, acabamento de baixa qualidade, né, materiais ali, em sua grande maioria plástico mesmo, apesar de ter uma textura ali um pouco mais agradável que alguns de seus concorrentes, mas em geral, ali nas suas fixações costuma fazer bastante ruído. É muito comum de observar ruído ali no vidro da porta dianteira, principalmente se ele estiver ali em meia altura, né? Se ele estiver todo aberto, todo fechado, geralmente não se escuta, mas ele um pouco aberto ali você consegue observar um ruído bem irritante, né? E que geralmente não se consegue resolver apenas trocando ali a calha do vidro, ainda continua fazendo um pouco de barulho. E também tem relatos aí de quebra frequente do coxim inferior ali, né? Que segura o câmbio e o motor ao mesmo tempo. Então, são pontos para você observar antes de comprar um carro desse. Passando aqui para o segundo da lista, pegando um carro um pouco melhor de mercado comparado aí ao Clio, tem a opção do Volkswagen Polo Sportline, né, versão hatch, motor 1.6, 8 válvulas, flex manual 2011, último ano antes do facelift dele, por R$ 34.745 na tabela FIPE, equipado aí já com motor EA111 VHT, então atualizado, comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, porém a potência aqui já fica em 101 cavalos na gasolina e 104 no etanol, e o torque em 15.4 kgfm na gasolina e 15.6 no etanol. São números muito bons, eu diria. E é um motor que, inclusive, já fiz um vídeo completo falando só sobre ele. Detalhes técnicos, padrões construtivos, tudo para você observar antes de comprar um carro com esse motor. O link está aparecendo aqui em cima, mas ele atende bem para um hatch compacto premium de 1.100 kg. A relação de peso-potência fica em 10,6 kg por cavalo, o que garante a esse carro boa agilidade, principalmente no trânsito urbano. Até porque aqui ele é equipado com câmbio manual de 5 marchas, né, o MQ200, que esse sim tem excelentes engates leves, justos, precisos, referência no mercado aí quando se fala em câmbio manual. O porta-malas, infelizmente, é pequeno, 270 litros de capacidade, porém, conta com banco traseiro rebatível, como item de série. O banco traseiro bipartido já vinha como opcional nesse ano modelo. Medidas de pneus, 195/5515, medidas bem convencionais aí para esse aro, porém o perfil é um pouco mais baixo, esse carro acaba tendo um comportamento um pouco mais durinho ali de suspensão. Consumo na cidade, 6,2 no etanol, 9,4 na gasolina. Na estrada, 8,1 no etanol e 12,1 na gasolina. São números que você consegue com certa tranquilidade se não for pegar muito trânsito, né? Se você mora em grandes centros urbanos, pode ser mais difícil conseguir essas médias, mas isso se estende para qualquer carro aí dessa lista, não tem muito o que fazer, infelizmente. Porém, é um carro também com uma boa lista de equipamentos, ele já vem de série aqui com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, sendo que o retrovisor do lado direito tem a função tilt down, né, que baixa automaticamente ao engatar a marcha ré para você conseguir visualizar melhor a guia, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, faróis de neblina e encosto de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro. E os opcionais aqui nessa versão Sportline eram o ar-condicionado digital, duplo airbag frontal e ABS, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, computador de bordo, lanterna de neblina, sensor de estacionamento traseiro e o encosto de cabeça para quem vai no meio ali do banco traseiro. E o sistema de som vinha como opcional, se equipado era aquele famoso RD5, né, com as conexões de CD, USB, cartão de memória e conexão Bluetooth também. Infelizmente, nesse ano modelo não tinha comandos no volante aí, nem como opcional. Mas é um carro com motor até bem resistente, confiável, se você cuidar principalmente ali da parte de óleo. Esse é um motor que não aceita outro óleo que não seja o especificado recomendado lá no manual do proprietário, né, que é a norma VW50200. Para você entender melhor sobre essas normas, qual óleo se aplica de forma correta, vou deixar um vídeo aqui em cima também que eu fiz só sobre isso. Além disso, é um carro de bom desempenho aliado a um consumo de combustível condizente aí com 1.6, 8 válvulas, boa lista de equipamentos, principalmente se você pegar ele aí com a maioria dos opcionais disponíveis, carro de excelente dirigibilidade e estabilidade ao fazer curvas, carro que passa bastante segurança, não rola carroceria com facilidade,
muito bom nesse quesito. Carro com boa altura do solo também, não costuma raspar com facilidade ali a parte da frente, nem o fundo. E por essas e outras razões é um carro hoje de boa revenda, até bem procurado aí no mercado frente a vários de seus concorrentes. Como pontos negativos, porta-malas é pequeno, acabamento, plástico duro para todo lado e faz ruído com o passar do tempo, com a quilometragem. É comum em vários veículos aí da linha Volkswagen. Espaço interno para quem vai no banco traseiro é um pouco mais reduzido, não é o menor da categoria, mas está entre os menores. E, como eu disse, pneus de perfil baixo podem jogar um pouco contra na questão aí do conforto ao rodar. Mas se você quiser um carro mais confortável ao rodar, dá para pensar num Fiat Gran Siena Attractive 1.4 8 válvulas flex manual 2013. Tabela FIPE desse carro hoje tem R$ 35.954, praticamente no nosso limite ali dos 36 mil. Mas eu digo que é um carro que vale bastante a pena se você tem como o conforto ao rodar uma das suas prioridades. Além disso, aqui ele é equipado com o motor Fire Evo de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Potência 85 cavalos na gasolina, 88 no etanol e o torque 12,4 kgfm na gasolina e 12,5 no etanol. Para um sedã compacto também, né, A Compacto Premium de 1.094 kg, eu diria até bem leve, a relação de peso-potência ainda ficou alta, 12,4 kg por cavalo. Então o desempenho aqui não é do melhor, mas é um carro que surpreende positivamente. Inclusive fiz um teste, uma avaliação completa desse carro. Vou deixar o card aqui em cima, em que eu mostro lá todos os detalhes dele, internos, externos, dei uma volta nele, peguei estrada, mostrei na prática que é um carro que até surpreende. Olhando assim só para os números, não parece que tem um bom desempenho, mas ele é até bem satisfatório se você não tiver com muita pressa, com certeza, né? O câmbio aqui é manual de 5 marchas, C513, bem conhecido aí da linha Fiat, porém os engates não são dos melhores, são mais imprecisos, é normal em praticamente todos aí da linha, porém tem um excelente porta-malas, 520 litros de capacidade e conta com banco traseiro rebatível aí já de série. Então, se você não estiver levando ninguém no banco de trás, dá para aumentar bastante essa capacidade de carga. Medidas de pneus, 185/60/15, também bem convencionais para aro 15, perfil um pouco mais alto, joga um pouco a favor na questão do conforto ao rodar. E o consumo na cidade faz 7,7 km por litro com etanol e 11,2 com gasolina. Na estrada 9 no etanol e 13,1 na gasolina. Olha só, é um carro que passa a impressão de ser pesado, de não ter um bom desempenho, mas ainda assim ele tem um consumo de combustível bem aceitável. Se você precisa de um carro um pouco mais econômico e com um bom porta-malas, mais confortável, é uma ótima opção de compra. E também um carro bem equipado, versão Attractive, uma das intermediárias, né, acima da de entrada. Já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis de neblina. E ainda os opcionais de vidros elétricos nas portas traseiras, retrovisores elétricos mais alarme, rodas de liga leve, ajuste de altura para o banco do motorista e sensor de estacionamento traseiro. Então, para sua categoria, pelo seu preço, eu diria que ele entrega até bastante em equipamentos. E o sistema de som vinha também como opcional. Se disponível, tem as conexões de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Pontos positivos principais: é um motor bem resistente e confiável, linha Fire e dispensa comentários. Com boa oferta de peças no mercado, preços bem acessíveis, tranquilo de manter esse carro, resolver qualquer coisa aí sem maiores problemas. Carro de bom consumo de combustível, ótima lista de equipamentos também, se você pegar com a maioria dos opcionais disponíveis, bem confortável ao rodar, um dos grandes pontos positivos da linha Siena, né? Tanto os mais antigos quanto os mais novos. Bom espaço interno, também comparado com seus concorrentes. Enorme porta-malas, dá show inclusive em vários sedãs médios aí do mercado. Carro com bom acabamento, mostrei isso lá no vídeo também. É um carro que utiliza bons materiais ali de revestimento, né, com boa textura, apesar de ser plástico, né, no painel, mas tem uma boa textura, agradável ao toque, e por essas razões é um carro de excelente custo-benefício. Mas é claro que, como pontos de atenção, o desempenho é fraco, visibilidade traseira um pouco mais comprometida, né? É um carro que tem uma tampa de porta-malas mais alta, então atrapalha um pouco nessa hora. Suspensão costuma estourar coxins e buchas com mais facilidade, principalmente na dianteira. E não aceita muito bem você colocar peças paralelas, não vão ter uma durabilidade legal. Então,
o ideal é colocar peças originais ou de primeira linha, né? Buchas, bieletas, coxins de amortecedores aí de uma forma geral. Não economize nessa hora para você não ficar fazendo retrabalho num carro desse. Além disso, é um carro que tem um certo alto índice de roubo, então o seguro pode ser um pouco mais caro. Estabilidade não é das melhores aí comparado com vários de seus concorrentes. A suspensão, como eu disse, é mais focada em conforto ao rodar. Então, não dá para abusar muito nas curvas. E eu digo para você também evitar as versões equipadas com câmbio automatizado, né, Dual Logic, que deram vários problemas aí, né, de resistência mecânica, de quebras. Fiz um vídeo também em detalhes falando só sobre câmbios automáticos, automatizados, né, Dual Logic. Vou deixar o card aqui em cima também para você assistir ao final. Mas passando aqui para o quarto da lista, para você que quer mais espaço interno ainda, tem o campeão aqui nesse quesito. Nissan Versa SL 1.6 16 válvulas flex câmbio manual 2012 por R$ 33.455, um pouco mais acessível aí que o Gran Siena, porém infelizmente um ano mais velho. Aqui equipado com o motor HR16DE, duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão, né? Uma vantagem, você não vai precisar ficar se preocupando com aquela troca preventiva de correia dentada. Potência, 111 cavalos e torque de 15,1 kgfm em qualquer combustível, né? A Nissan tem essa calibragem aí para proporcionar o mesmo desempenho em qualquer combustível, bem interessante. Outro sedã compacto aqui na nossa lista, leve, de 1.069 kg. Então a relação de peso-potência aqui ficou em 9,6 kg por cavalo. Tem números de potência bem superiores ao Fire lá do Siena. Então é um carro de melhor desempenho, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas, os engates ali eles são na média, não tão imprecisos quanto o Fiat, mas não tão justos também quanto o Volkswagen. Tá no meio termo, então tudo certo. Porta-malas, 460 litros de capacidade, ótimo para a categoria. Conta com banco traseiro rebativo e bipartido de série, também bem importante. Medidas de pneus 185/6515, bem comuns aí para esse aro também, perfil mais alto ainda que o do Siena, então um pouco mais de conforto ao rodar, se tratando aí de pneus. Consumo na cidade, 7,8 no etanol, 11,7 km por litro com gasolina. Na estrada, 9,3 no etanol e 13,9 na gasolina. Outro carro aqui também bem econômico e bem espaçoso, com certeza. Lista de equipamentos talvez não seja das melhores, mesmo na versão top de linha, ele vem de série aqui com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis de neblina e Isofix, e só, não tem nenhum opcional disponível aqui nessa versão. Falta alguns itens aí, né, alguns mimos comparado com outros da nossa lista. Assim como o sistema de som é de série, porém só vem com um leitor de CD aqui nesse ano modelo. Pontos positivos de pegar um Versa, então, são a sua robustez, confiabilidade mecânica, motor que também não quebra com facilidade, bem resistente, origem Nissan mesmo. Preços de peças aqui já são um pouco mais elevados, né, como vários outros aí da linha Nissan também, mas nada de tão exagerado que torna esse carro inviável de manter. Dá para manter aí com certa tranquilidade. Ótimo desempenho, consumo de combustível também excelente. Espaço interno para quem vai no banco traseiro é maior do que o primo maior dele, né, que seria o Sentra. O Versa é ainda mais espaçoso. Então, sem maiores problemas, é inclusive um carro muito utilizado aí hoje em táxi, em aplicativo, né? É outro cuidado que você tem que ter também se você evita um carro com muita quilometragem, né? Tem que observar a procedência, mas é um carro bem utilizado, então se está sendo utilizado aí no mercado dessa forma, né, que geralmente roda muito, então dá para entender que é um carro bem confiável, sim, bem resistente, com certeza. E também ótimo para os passageiros, né, que vão ter um conforto maior no banco traseiro. Também uma boa capacidade de porta-malas, como mencionei, bancos confortáveis e por essas razões tem um bom custo-benefício, apesar de não ter das melhores listas de equipamentos, ele tem o básico, o essencial, o necessário e por um preço aí um pouco mais acessível, com certeza. Porém, ele tem sim seus pontos negativos, infelizmente, começando pelas peças de acabamento, né, que são
um pouco mais caras, né, como vários outros carros aí da linha Nissan, e isso pode tornar o seguro dele também um pouco mais elevado. Além disso, o tanque de combustível é pequeno, né, assim como lá no Marte, tem 41 litros de capacidade apenas, mas como ele tem um bom consumo de combustível, a autonomia ainda não fica muito prejudicada. Acabamento, ele é apenas ok, não espere bons materiais aí nesse carro. Além de uma falha de ergonomia, né, o botão para você mudar as funções ali do computador de bordo vem ali junto ao quadro de instrumentos, né? Então você tem que tirar uma mão do volante para ir lá e mudar as funções ou zerar alguma função. O ideal seria que viesse os comandos no volante, mas tudo bem. Além disso, os vidros elétricos aqui possuem One Touch só para o motorista e não tem sensor anti-esmagamento, tem que ficar ligado com isso. E também não fecha junto com o alarme. Então, você vai chegar num lugar para estacionar o carro, antes de desligar, tem que ir lá, fechar os vidros manualmente e só depois sair do carro e trancar ele pelo alarme. É algo que pode incomodar um pouco no dia a dia. Também não é um carro homologado para receber reboque, carretinha, e por essas razões ele tem uma revenda mais difícil, um carro um pouco mais desvalorizado frente a alguns de seus concorrentes. Mas passando agora para a segunda parte do nosso vídeo, falar aqui de carros um pouco mais voltados para viagens, carros mais bem equipados, um pouco mais espaçosos, né? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E passando aqui para o quinto da lista, tem a opção também do Fiat Idea Adventure Locker 1.8 16 válvulas flex manual 2011. Aqui já é a segunda geração do Idea. Aqui, pelo preço de R$ 34.122 na tabela FIPE, ele já vem equipado com o motor e-torque, né? De comando simples no cabeçote, porém acionado por corrente. Então, outro aqui que não precisa preocupar com troca de correia dentada. Potência 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol. Torque de 18,4 kg na gasolina e 18,9 no etanol. São números muito bons. Mesmo aqui para um carro até pesado, 1.325 kg, relação de peso-potência fica em 10 kg por cavalo. Para a proposta dele, tá aceitável. Câmbio manual de 5 marchas, aqui já é o C510, mecanicamente mais resistente para a linha de motores de mais potência e torque da linha Fiat, porém os engates são os mesmos lá do C513 do Siena, então um pouco mais imprecisos. Porta-malas do Idea, 380 litros de capacidade para o tipo de carroceria aqui, né, um monovolume, até que está bem aceitável. Conta com banco traseiro rebatível bipartido, então tudo certo. Medidas de pneus 205/7015, perfil bem alto, porém, de fábrica, esse carro vinha com pneus de uso misto, né, os ATR, nessa versão Adventure, então acabam sendo pneus um pouco mais caros. Consumo elevado, 5,9 no etanol dentro de cidade e 8,8 com gasolina. Na estrada, 6,7 no etanol e 9,9 na gasolina. Não dá para fazer muito mais que isso. Dependendo do seu pé ali, você vai conseguir seus 11, 12 no máximo na estrada na gasolina, não mais que isso. Isso pegando pouco trânsito. Infelizmente, é o calcanhar de Aquiles desses motores e-torque. Tem até bons números de potência e torque, porém o consumo fica mais elevado. Porém aqui o Idea, né, a versão Adventure, uma das top de linha, vem muito bem equipado. De série conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, farol de neblina e farol de milha, né, ou longo alcance, que trabalha em conjunto só com o farol alto. E como opcionais vinham os vidros elétricos nas portas traseiras, aí eu acho um erro, né? Esses vidros nas portas traseiras deveriam vir pelo menos esses aí de série, mas tudo bem. Além disso, dava para equipar com bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico e duplo airbag lateral.
Então, dica, né? Vai pegar um carro desse, tente pegar com a maioria dos opcionais possível para facilitar a sua conveniência, o seu conforto a bordo, ter mais itens de comodidade pelo mesmo preço, né? Uma vez que a tabela não vai mudar se você pegar ele com esses equipamentos, e também facilitar a sua revenda futura. E o sistema de som vem de série com um leitor de CD mais simples. E como opcionais, dava para equipar com outro sistema com conexões USB e Bluetooth. Pontos positivos de pegar um carro desse é o seu motor bem resistente, confiável, preços de peças na média, nada de exagerado aqui, você encontra tudo com muita facilidade, motor e-torque ficou por anos equipando vários veículos da linha Fiat, então sem sustos para manter esse carro aí com relação a peças mecânicas. Parte de suspensão, freios, direção, muita coisa compartilha com a linha Palio, então também sem susto nessa parte, tudo bem acessível. Desempenho ok para a categoria, principalmente em altas rotações, é quando esse motor entrega toda a potência e todo o torque, né? Mais de 18 kg, então aí sim esse carro fica bem esperto com certeza. Carro de ótimo espaço interno, principalmente em relação à altura do teto, para pessoas mais altas é interessante demais. Além de uma boa lista de equipamentos, como eu disse, você pegando com a maioria dos opcionais, né? Acabamento também muito bom para a categoria, carro confortável ao rodar, suspensão mais macia, de boa altura do solo, ainda mais nessa versão Adventure, boa posição ao guiar para quem gosta daquele estilo mais de minivan, de SUV, ótima opção de compra com certeza. Conta com diferencial autoblocante, né, nessa linha aí Adventure Locker, assim como a estrada lá também, então em algumas situações aí de atoleiros não tão fundos assim, né, você consegue sair com um pouco mais de facilidade. Por essas razões, carro de excelente custo-benefício, entrega muito pelo valor que ele cobra. Pontos negativos, consumo de combustível elevado, pneus caros, tampa do porta-malas, né, nessa versão Adventure tem aquele step ali junto à tampa, né, e tem um suporte para ele separado. A tampa abre para cima, mas o suporte do step abre lateralmente. Então, se você precisar abrir o porta-malas desse carro, tem que ter certeza que parou um pouco mais longe do carro de trás, senão você não vai conseguir abrir a tampa. Também tem o histórico aí de vários desses veículos terem sido equipados com GNV. Muito comum de ver esses carros aí sendo utilizados aí por táxi e aplicativo. Táxi, então, em Belo Horizonte eu já vi muitos. Por um lado é bom para você que gosta do GNV, precisa utilizar o GNV, é mais fácil encontrar esse carro já com esse equipamento instalado. Se você não gosta, é algo para se observar com mais detalhes para evitar de comprar um que já tenha sido utilizado GNV. E também é bom observar para você evitar pegar algum que já esteja com a quilometragem mais elevada. Além disso, esse carro tem uma coluna A mais larga, né? Aquela coluna do para-brisa. Então, atenção redobrada aí, principalmente em cruzamentos. E também eu digo para evitar as versões equipadas com câmbio aí duológico, assim como os Gran Siena. Mas se você quer um carro com acabamento ainda melhor, dá para pensar também num Chevrolet Vectra GTX 2.0, 8 válvulas flex manual, ano 2009. Top de linha aí do Vectra hatch. R$ 34.038 é o seu preço de tabela hoje aí na FIP. Motor GM Família 2, bem conhecido, comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, potência 121 cavalos na gasolina, 128 no etanol, torque 18.3 kgfm na gasolina, 19.6 no etanol. Esse aqui ainda não é aquele motor de 140 cavalos do Astra, ele viria aí no final de 2009 para 2010. Então, um Vectra GTX 2009 vai ser mais fácil você encontrar ele ainda com motor anterior aí de 128 cavalos. E é um carro até relativamente leve, já estou falando aqui de um hatch médio, 1.229 kg. Então a relação de peso-potência fica em 9,6 kg por cavalo. E o câmbio manual de 5 marchas, que é o F17 5 Plus WR, relações mais alongadas, permite que seja dessa forma, né? Porque tem aqui um motor de bons números de desempenho, então dá para ter um câmbio mais alongado e tentar priorizar um pouco ali a economia de combustível. É de 5 marchas, então sem sustos, sem segredos. Porta-malas, 345 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Para um hatch médio, eu diria que está um porta-malas pequeno. Está quase o tamanho aí de um hatch compacto. Então, algo para se observar se você for viajar com mais pessoas e bagagens. Medidas de pneus 215 45 17. Aqui são pneus mais largos, perfil baixo, aro grande, pneus caros e que promovem um pouco mais de desconforto ao rodar dependendo da estrada e da rua que você pegar.
Consumo na cidade, 5,8 no etanol, 8,7 na gasolina. Na estrada, 7,4 no etanol e 10,5 na gasolina. Também aqui um outro carro de consumo um pouco mais elevado, mas que entrega muito em desempenho, com certeza. E também em lista de equipamentos, pegando essa versão top de linha, você já leva de série direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, computador de bordo, controlador de velocidade, limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som já de série com leitor de CD, comandos no volante e GPS à parte. Na época, né, aí meados de 2009, estava começando a popularizar aqueles GPS que você comprava como acessório, né, e instalava ali no painel do carro, no para-brisa. Esse Vectra já disponibilizava de série nessa versão GTX, mas você tinha que ficar atualizando, né? Porque ainda não tinha conexão com a internet nessa época. Então, ali a cada 6 meses, 1 ano, tinha que atualizar ali os mapas. E um GPS desse hoje aí já praticamente nem é interessante utilizar mais. É provável que nem se tenha muita atualização mais disponível. Então, acaba que fica uma peça ali decorativa ali no mínimo. Mas, como pontos positivos principais de pegar um carro desse, tem o seu motor bem resistente, confiável, peças baratas, fáceis de encontrar. Tudo você resolve com facilidade nesse carro, com certeza. De bom desempenho, com uma ótima lista de equipamentos, acabamento e espaço interno excelentes, né? Plataforma ali do Astra, né? Que não veio para o Brasil, né? Veio com o nome de Vectra, mas uma plataforma de maior espaço, principalmente ali para os joelhos de quem vai no banco traseiro. Excelente, carro de boa estabilidade ao fazer curvas, não passa sustos nessa hora, prazer ao guiar, carro bem ergonômico, comandos todos bem localizados, fácil acesso, engates curtinhos ali da alavanca de câmbio, carro bem legal de guiar com certeza. De boa procura no mercado, então um carro aí bem valorizado. Olha só, você pega um Vectra 2009 pelo preço de um Idea 2011, um Versa 2012, então é um carro que envelheceu melhor, né? Envelheceu bem, com certeza. É claro que eu estou falando de carro aqui de um porte um pouco mais elevado, mas também que tinha uma tendência a se desvalorizar um pouco mais. Ainda assim, segurou o preço muito bem. Pontos negativos desse carro: consumo elevado, porta-malas pequeno, carro baixo em relação ao solo, cuidado aí nas lombadas e nas entradas e saídas de rampas, e pneus de perfil baixo acabam jogando um pouco contra na questão do conforto ao rodar. Mas se você gosta de SUVs, também não esqueci de você, dá para pegar uma opção interessante aí dentro dos R$36 mil. Tem a Hyundai Tucson GL 2.0, 16 válvulas, gasolina, câmbio manual, ano 2010. Essa aqui é a Tucson em seu primeiro ano modelo, montada aqui no Brasil, né? A primeira nacional, por R$ 35.556. Aqui equipada com o mesmo motor beta, né? De duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada. Aqui já tem que ficar ligado na troca preventiva dessa correia. E variador de fase para as válvulas de admissão. Aqui é um motor monocombustível, então potência de 142 cavalos e torque de 18,8 kgfm. E SUV médio, com certeza vai ser bem pesado, né? 1.535 kg. Relação de peso-potência 10,8 kg por cavalo. Ainda assim tem um desempenho aceitável porque estou falando aqui da versão equipada com câmbio manual de 5 marchas. Diga-se de passagem, câmbio de bons engates até bem precisos. E adivinha só, também já fiz um vídeo falando sobre esse carro. Uma avaliação completa, filmei também toda a parte interna e externa, dei uma volta com esse carro, mostrei, passei minhas impressões ao volante, link aparecendo aqui em cima. Se tiver dado mais de 5 links ao longo desse vídeo, vou colocar na descrição. Mas um carro eu diria até bem prazeroso de guiar nessa versão aí. E com um ótimo porta-malas, 528 litros de capacidade, conta ainda com banco traseiro rebatível, bipartido e reclinável também, um ponto bem positivo, principalmente para quem vai no banco traseiro. E medidas de pneus 235,
6016, pneus bem largos, perfil um pouco mais alto, né? 60% de 235 é um perfil até alto e aro 16, então passa um certo conforto a rodar, mas acaba jogando contra na questão do desempenho e do consumo, que na cidade faz 8,5 km por litro, na estrada 10, considerando aqui dados de ficha técnica. Eu diria que dá para você tentar ali uns 11 a 11,5 na estrada, andando de forma bem tranquila, com essa versão manual dá para fazer. Lista de equipamentos, né? Versão de entrada, vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo, faróis de neblina, duplo airbag frontal e ABS com EBD. Como sistema de som aqui disponível, apenas um CD player como item de série e nem comandos no volante não tinha aí nesse ano modelo. Pontos positivos então de pegar um carro desse: motor bem resistente, confiável, não quebra com facilidade se você cuidar ali do básico. É um carro que vai te proporcionar muita tranquilidade por um bom tempo. Preços de peças não são nada aí exagerados comparado com outros concorrentes, né? Estamos falando de carros de porte médio aqui, repetindo. Então, não é como manter ali um HB20, um Sandero. É um carro um pouco mais caro comparado com esses aí. Desempenho até ok, com essa versão aí de câmbio manual. Bom espaço e acabamento interno, mostrei isso lá no vídeo também. Ótimos materiais utilizados, bons encaixes, bons arremates. Gostei muito do acabamento desse carro. Carro de excelente estabilidade, curva com segurança, com tranquilidade. Também é o que se espera, né, de pneus aí 235. E ainda conta com suspensão traseira do tipo Multilink. Então, ponto muito positivo nessa questão. E carro de boa altura do solo, né? Outra qualidade que é o mínimo que se espera de um SUV e bem procurado no mercado. É outro também que envelheceu bem, bem valorizado e de fácil revenda. Porém, como pontos negativos, falta ponteiro de temperatura do motor ali no painel, falta equipamentos aí como computador de bordo e ajuste de profundidade da coluna de direção. Merecia ter num carro desse porte. Consumo de combustível elevado, pneus caros e é um carro que pode ser considerado aí caro pelo que ele entrega. A lista de equipamentos não é das melhores, tem um consumo elevado, o desempenho também não é dos melhores, mas é um carro que te passa muita segurança, muita confiabilidade de ter aí por vários e vários anos aí dando a manutenção básica. E não se preocupar muito, né? Um carro que você consegue fazer longas viagens com mais segurança, com mais tranquilidade. Claro, se você pegar um de boa procedência e continuar cuidando bem dele, obviamente. Mas se você quiser um sedã médio, também não esqueci de você. Tem aí a opção do Nissan Sentra SL 2.0 16 válvulas flex automático ano 2010 por R$ 34.205, equipado aí com motor MR20DE de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 143 cavalos e torque de 20.3 kgfm também em qualquer combustível. Outro Nissan aqui que não altera o seu desempenho ao passar de etanol para gasolina e vice-versa, ou misturar os dois combustíveis em qualquer proporção. Peso, 1.359 kg. Relação de peso-potência, 9,5 kg por cavalo. Então, desempenho até eu diria bem satisfatório. Se tratando aqui de um automático, né, do tipo CVT, porém esse CVT aqui ele não simula marchas. Ele é o mesmo JF011E que você vai encontrar lá nos primeiros Fluence, nas ASX, nas Outlander 2.0, nos Lancer 2.0 ali de 2011 a 2013, 2014. Todos esses com o mesmo câmbio lá, tem opção de troca manual. Aqui é um câmbio de comportamento mais raiz, né? Então ele tenta buscar ali sempre o melhor giro dependendo da exigência que você tiver ali no momento ao acelerador. Então é um câmbio mais focado em conforto, comodidade e economia de combustível, né? Na Nissan que ele é chamado de Jacto Xtronic, acoplado ao motor por conversor de torque, então um dos mais suaves aí do mercado. Já o porta-malas tem 442 litros de capacidade. Aqui ele é um porta-malas ok para um sedã médio. Conta com banco traseiro rebatível bipartido e abertura pantográfica aí da tampa. Então não rouba espaço das bagagens e não corre-se o risco de danificar
as malas. Medidas de pneus 205, 5516, as mais comuns aí de se encontrar para esse aro. Então, preços na média com certeza. Consumo na cidade 6 km por litro com etanol, 9 com gasolina. Na estrada 8.1 no etanol e 11.7 com gasolina. Consumo se tratando de um 2.0 aspirado automático de mais de 1.300 kg, tá bem aceitável com certeza. E a lista de equipamentos? De série, né, versão top de linha, já vem com tudo aqui que eu vou falar. Direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, teto solar elétrico, chave presencial, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos para todo mundo, mais faróis de neblina e ISOFIX. E o sistema de som aqui, nessa versão top de linha, e nesse ano modelo aí, exclusivamente, e mais alguns outros poucos aí, vinha com um sistema premium da ROG Fusgate, com conexões de CD, USB, comandos no volante e subwoofer à parte. Um sistema mais refinado de melhor qualidade para um carro desse era muito bem-vindo, com certeza, aí meados de 2010. Então, ponto bem positivo com certeza. E falando em pontos positivos, motor bem robusto, confiável, de bom desempenho, consumo condizente, preços de peças já são um pouco mais elevados, não tem muito o que fazer, né? Carro de porte médio. Ótimo espaço interno também, se tratando aí da categoria dos sedãs médios. Acabamento apenas ok, né? Não tem os melhores revestimentos ali de painel, forros de porta, mas ainda aceitável para a categoria. Carro bem confortável ao rodar, estável ao fazer curvas, é um carro que te passa até bastante segurança nessas horas. Com o porta-malas de capacidade ok para a categoria. Boa lista de equipamentos, né? Ainda mais falando aí de sistema de som. E, por essas razões, carro de bom custo-benefício aí, comparado com Vectra, Bora, Corolla, Civic e alguns outros aí do mercado na época. Pontos negativos: falta iluminação ali nos botões dos vidros elétricos, é uma falha, né, que também tinha no Civic, ali de noite, se você não estiver acostumado, pode demorar um pouquinho para encontrar os botões ali, mas com o passar do tempo acaba se acostumando. Não é homologado para receber reboque, carretinha. Peças de acabamento são caras nesse Sentra e também é um carro que tem um alto índice de roubo, então o seguro provavelmente vai ser caro, né? E para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Então vamos aqui para o nosso 9º veículo da lista, que é primo do que eu falei anteriormente, né? Primo do Sentra. Renault Fluence Dynamic 2.0 16 válvulas flex câmbio manual ano 2011 por R$ 35.247. Por que eu falo primo? Porque nessa época a Renault e a Nissan tinham uma parceria, né, de troca ali de experiências, de tecnologias, projetos. Elas compartilhavam componentes mecânicos, motores, câmbios, e isso foi bem positivo para ambas, né? Então aqui o Fluence ele conta com o mesmo motor praticamente lá do Sentra, porém aqui na Renault ele é chamado de M4R, mas é o mesmo duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, com variador de fase para as válvulas de admissão. Inclusive também já fiz um vídeo falando só sobre esse motor, todas as características ali, né, que tornam esses motores iguais, né, tem a mesma origem, com leves modificações ali eletrônicas e alguns periféricos, mas essencialmente o mesmo motor. Já não dá para deixar mais o card aqui em cima, então vou deixar na descrição. Mas em números, ele gera 140 cavalos de potência na gasolina, 143 no etanol, torque de 19,9 kg na gasolina e 20,3 no etanol. Percebeu como aqui a filosofia da Renault é diferente? Mesmo sendo o mesmo motor, a calibragem ali é um pouco diferente, então já vai gerar números de potência e torque variáveis dependendo do combustível. É dessa forma aqui no Fluence. Porém, o peso também é praticamente o mesmo, 1.369 kg. Então a relação de peso-potência ficou em 9,6 kg por cavalo, praticamente um empate técnico. Porém, na prática, o Fluence tem uma arrancada mais rápida, porque nessa versão que eu estou falando, ele é equipado com câmbio manual de 6 marchas. Pode ter ali o buraco, né, aquele tempo de troca de marcha, que acaba perdendo um pouco ali de tempo mesmo, porém, em compensação, é uma transmissão mais direta, mecanicamente falando, tem menos perdas ali, questão do CVT, né? Ele tenta ser mais suave possível, então acaba roubando um pouco mais de potência que chega efetivamente às rodas.
Porém, aqui no Fluence com câmbio manual, isso já não acontece muito. Mas também tem a opção do Fluence com câmbio CVT, que seria o mesmo aqui do Sentra, como eu já falei. Porta-malas do Fluence também é bem maior, 530 litros de capacidade, e também conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Porém, a abertura da tampa aqui já não é pantográfica, é por pescoço de ganso. E as medidas de pneus também são diferentes. 205, 60, 16, perfil ligeiramente mais alto aqui no Renault, para tentar dar um pouco mais de conforto ao rodar também. E o consumo, curiosamente, aqui também ele é bem mais interessante. 6,8 no etanol e 10,2 na gasolina dentro de cidade. 9,2 no etanol e 14,1 na gasolina na estrada. Mérito, claro, aqui do câmbio manual, que tende a favorecer um pouco aí a economia de combustível. Então, é um carro que, se você souber levar, vai te proporcionar médias até interessantes de consumo, se tratando de um 2.0 de mais de 1.300 kg de peso, obviamente. E lista de equipamentos, aqui eu estou falando do Fluence na versão intermediária, né? Porque tinha uma abaixo dessa lá com motor 1.6, mas muito difícil de ver hoje em dia. A mais comum aqui é a Dynamic, de série já vinha com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com o porta-luvas refrigerado e saída de ar também para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, chave presencial, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som de série vinha com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante, ou melhor dizendo, né? No caso aqui do Fluence, vinha ali na coluna de direção, né? Os famosos comandos satélite aí dos carros franceses, mas a experiência é basicamente a mesma. Não precisa nem tirar a mão ali toda do volante para conseguir operar esses comandos. Você se acostuma e fica bem cômodo de mexer aí no dia a dia. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica da mesma forma lá que o Sentra, motor bem resistente, confiável, não quebra com facilidade também, você cuidando ali do básico, ótimo desempenho aliado a um consumo de combustível também bom, considerando aí seu peso e cilindrada, né, como eu já disse, excelente capacidade de porta-malas, ótima lista de equipamentos, dá show em vários de seus concorrentes, de ótimo espaço e acabamento interno também. Acabamento ali eu diria que ele é mais ok. O painel central ele utiliza plástico duro ali em sua maioria. Um leve soft touch, não muito bom quanto alguns concorrentes. E o puxador de porta ali das portas dianteiras, geralmente ele faz muito ruído quando você pega ali para fechar a porta e aperta ali mesmo com a mão, faz um ruído ali parecendo que está moendo um plástico ali dentro. É bem comum nesses Fluence, então é algo que pode incomodar um pouco, mas é bem espaçoso com certeza. E é um carro bem confortável a rodar também, um dos mais confortáveis aí da lista, sem perder muito em estabilidade. Ainda é um carro que curva com certa segurança, com certeza. Pontos negativos, tem vários relatos aí de infiltração de água no módulo do ABS, ele escorre ali principalmente ali pelaquela calha embaixo ali dos limpadores de para-brisa, é algo para se observar. Tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando como você fazer uma proteção para evitar que isso aconteça, né? Porque se ficar pingando água ali, esse módulo vai enferrujar e vai dar problema, e é um módulo caro. Além disso, nos primeiros Fluence tem mais relatos de estalo ali na coluna B, ao passar por desníveis, lombadas. Então é algo para se observar quando estiver fazendo um test drive nesse carro. Também tem um certo alto índice de roubo, algumas peças de acabamento podem ser um pouco mais caras por causa disso. Seguro, consequentemente, acaba ficando um pouco mais elevado e é um carro mais difícil de revender. Por isso, olha só, um 2011 aí no preço lá de um Vectra 2009, um Tucson 2010. Mas pode ser sim uma boa opção de compra se você pegar um carro desse bem cuidado, com um bom histórico de revisão, de manutenções em dia e você continuar mantendo ele aí como manda o manual do proprietário. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando alguma outra opção interessante aí que eu não falei até os 36 mil reais? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato. Para você que quer gastar 15 mil, 20, 30, 35 mil, lá já tem vídeo. Quer gastar um pouco mais, 40, 50, 60 mil? Lá também já tem um vídeo para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso.
Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.